Bom dia a todos. Temos já uma sessão bastante prolongada no tempo, daquilo que estava inicialmente previsto, portanto, irei também tentar fazer uma boa gestão do tempo e peço também isso aos nossos palestrantes. Como então a honra de moderar esta mesa número 2, onde nós teremos também aqui 3 projetos candidatos ao Prémio de Boas Práticas e desejo desde já também boa sorte também a qualquer um dos 3 projetos e dos palestrantes também que irá fazer a sua apresentação. Nós iremos ter o projeto Cuidar e Capacitar a Criança e a Família na Doença Crónica Complexa, apresentada por Graça Oliveira, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. A Graça Oliveira é licenciada em Medicina, pediatra com a subespecialidade de Neonatologia e Pós-Graduação em Administração e Gestão em Saúde pelo Instituto ISCSP da Universidade de Lisboa. Atualmente assistente hospitalar graduada do Serviço de Neonatologia do Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria em Lisboa. Iremos depois também ter o projeto Entrelaços do Centro Hospitalar do Baixo Voga, apresentado por Catarina Nogueira, mestre em Enfermagem de Saúde Familiar, pós-licenciada em especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e licenciada em Enfermagem, atualmente enfermeira especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e em Enfermagem de Saúde Familiar no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Baixo Voga. Foi também docente na unidade curricular de Enfermagem Psiquiátrica e licenciatura em Enfermagem na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Desempenhou também funções na unidade de Intervenção Comunitária do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Baixo Voga e também teve a supervisão de alunos da licenciatura de Enfermagem também no Centro Hospitalar do Baixo Voga. Depois, por último, teremos a apresentação do projeto Passo em Frente, equipa de apoio a diabéticos e utentes com feridas complexas do ACES Sintra, apresentado por Carlos Mateus, enfermeiro especialista, coordenador do Centro de Feridas Complexas do ACES Sintra, bem como também do projeto Passo em Frente, agrupamento de Centros de Saúde de Sintra, da ARS LVT, pós-graduado em Tratamento de Feridas e Viabilidade Tecidular, mestre em Nutrição Clínica pela Faculdade de Medicina de Lisboa, também com pós-licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária e mestre em Enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. E, portanto, é também representante da Ordem dos Enfermeiros junto da DGS, no Grupo de Trabalho para a Elaboração de Normas das úlceras por pressão, bem como coordenador da equipa regional para a área das feridas da ARS LVT. Entretanto, como membros do júri para ajuizar as apresentações também que irão ser feitas nesta mesa, teremos Cristina Fiuza, administradora hospitalar no Centro Hospitalar Universitário do Porto, Feliz Mina Mendes, diretor da Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Évora, e Fernando Guerra, mestre em Epidemiologia e mestre em Medicina, pós-graduado em Medicina Desportiva e pós-graduado em Medicina do Viajante. E, portanto, sem mais delongas, passarei então a palavra a Graça Oliveira, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, para nos apresentar o projeto Cuidar e Capacitar a Criança e a Família na Doença Crónica Complexa. Muito bom dia, muito obrigada por me permitirem apresentar o nosso projeto e o nosso trabalho efetuado pela equipa de suporte em cuidados paliativos pediátricos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Venho, em nome da nossa equipa, apresentar este trabalho devido à necessidade urgente de cuidar e capacitar a criança com doença crónica complexa com necessidades especiais, tanto em meio hospitalar como na comunidade e integrando a família, portanto, centrada em cuidados da família. Os cuidados paliativos pediátricos não são sobre a morte, mas sim como ajudar a criança e as suas famílias a melhorarem, no tempo de vida que têm limitado, o melhor que podem a qualidade de vida e confortarmos a família, integrando todo o projeto centrado na família. Dentro do enquadramento, poderemos dizer que dentro da população pediátrica em Portugal, estima-se, e estão já números calculados tanto pelo INE como também pelo nosso grupo de cuidados paliativos pediátricos em Portugal, que existam em Portugal cerca de 8.000 crianças com necessidades paliativas, e de salientar que é precisamente na área da Grande Lisboa que temos quase 1/3 das crianças que necessitam de cuidados paliativos pediátricos, o que realmente é um número tão grande de crianças e famílias que nos atrevemos a dizer que seremos uma das áreas onde são necessárias mesmo equipas especializadas para as tratar, onde existem hospitais de nível 3 com apoio perinatal diferenciado, que faz com que estas necessidades sejam mais crescentes e mais especializadas.
para enquadrar dentro dos cuidados das crianças que necessitam destes cuidados paliativos por doenças crónicas complexas, teremos que ver quais são o grupo das crianças que mais necessitam. E temos aqui, por ordem, em que as neurológicas e as neuromusculares ocupam primeiro lugar. Depois, as anomalias congénitas genéticas têm um grande impacto, assim como as neonatais. Portanto, será um grupo onde é muito importante ter cuidados também na área da perinatologia, isto é, per e neonatais, porque há um grande grupo de crianças e famílias nesta área que necessitam destes cuidados especializados. Para referenciar que mais ou menos 22% destas crianças têm mais do que 2 complicações dentro da doença crónica complexa. Portanto, precisam, por exemplo, de ter equipamentos de saúde acessórios, portanto, que vão complicar toda esta assistência. Para nós enquadrarmos porque é que este projeto foi tão importante, porque em Portugal, até há 2 anos, nós éramos o suprimento, o provimento de cuidados paliativos pediátricos em Portugal estava a nível internacional num nível muito baixo. Através de termos, a nível da Direção-Geral de Saúde, ter sido criado um grupo e depois, mesmo a nível de decreto-lei, serem nomeadas equipas intra-hospitalares, neste momento estamos no nível 2, a nível mundial, portanto, de provimento de cuidados paliativos pediátricos, o que realmente nos coloca uma fasquia bastante alta a nível internacional. A nossa instituição é uma instituição universitária, é um centro hospitalar universitário Lisboa Norte, que é um hospital com apoio perinatal diferenciado, portanto, com uma maior especialização e com maior patologia, principalmente também na área per e neonatal. Tanto que a nossa equipa temos os cuidados paliativos pediátricos e depois temos um subgrupo que são os cuidados per e neonatais, onde englobamos outras especialidades, nomeadamente a obstetrícia. O Departamento de Pediatria é enorme, tem vários serviços, um deles o Serviço de Neonatologia, e temos a nossa equipa que está dentro da... Está aqui, portanto, a equipa, portanto, está no apoio, que apoia todo o Departamento. As necessidades da instituição. Nós sabemos que os cuidados paliativos pediátricos são importantíssimos nas doenças crónicas complexas com necessidades especiais e que são estes os grupos, porque, ao contrário dos adultos, as crianças necessitam, durante muito tempo, de cuidados paliativos com necessidades especiais, nomeadamente, por exemplo, a paralisia cerebral, que está neste grupo B. Depois, o nosso grupo que se justifica na nossa equipe que exista porque realmente, sendo um hospital de apoio perinatal, nós temos patologia desde a concepção que vai necessitar destes cuidados. E por isso é que nós temos o grupo onde somos chamados a intervir precisamente nas situações que são incompatíveis com a sobrevivência, potencialmente fatais e tempo de vida limitado, as trisomias 13 e 18, as anencefalias. Depois, situações de alto risco de morbilidade, por exemplo, hidronefroses, síndromes mais complicados, onde vão precisar de tecnologia. Depois, os recém-nascidos no limiar de viabilidade, das 22, 23 semanas de idade gestacional, que já em alguns casos consigamos que elas sobrevivam, e também todas as situações pós-natais que necessitam de melhoria da sua qualidade de vida. O objetivo da nossa equipa é estabelecer um plano antecipado de cuidados, tanto a fetos, recém-nascidos e crianças e adolescentes e suas famílias, para melhorar a sua qualidade de vida, controle sintomático, acompanhar no domicílio, que isto é uma das facetas mais importantes, é que nós neste momento temos um apoio domiciliar excelente. Seguimos cerca, neste momento, de 50 crianças estão integradas na nossa equipe e 25 delas já em fim de vida, onde o apoio tem sido extremamente importante da nossa equipe especializada a elas e as suas famílias. Articular com todos os outros serviços, nomeadamente cuidados paliativos
de adultos e outras especialidades dentro do hospital e do departamento. A nossa equipe, portanto, integra, além de psicólogo, assistente social, temos orientador espiritual e temos a obstetrícia, que é muito, muito importante, e fora temos da equipe, temos elos de ligação muito importantes, por exemplo, com a genética clínica, devido à patologia inerente, e aos cuidados paliativos de adultos, onde fazemos a transição, porque muitas das nossas crianças chegam aos 18 anos e necessitam de passar para a equipa de adultos. O nosso fluxograma de articulação, portanto, é centrado no gestor de caso, que é o elemento de ligação com a equipa intra-hospitalar, que faz ligação com o Serviço de Medicina Paliativa, com a UMAD de Pediátricos, portanto, que é o apoio domiciliário de cuidados paliativos, depois com todos os centros de saúde que são da nossa área, ou de onde pertence a criança e a família, e também com as equipas de cuidados continuados, para onde muitas vezes nós necessitamos de transferir as crianças temporariamente. Só para vos mostrar, porque nós temos esta especialização, ao contrário das outras equipas de cuidados paliativos pediátricos, é que nós temos o grupo dos perineonatais, onde está mais ou menos aqui esquematizado o tipo de trabalho que nós fazemos, que é a reunião pré-natal, quando é detectada a patologia, que é feita com toda a equipa, incluindo depois genética e outras especialidades, consoante o caso, onde também temos logo uma conferência familiar e estruturamos um plano de cuidados integrados. Depois, quando a criança nasce, faremos a reunião com os pais, sempre com os planos de cuidados, que terá que ser sempre adaptado a cada situação e alterado sempre que necessário. E depois, no pós-morte, temos o cuidado de principalmente fazermos uma intervenção do luto muito, muito importante, e também fazermos um diagnóstico. Muitas vezes são situações só depois das crianças de morrerem, é que nós temos muitas vezes o diagnóstico. É muito importante informarmos a família e orientarmos nesse sentido. Só para vos situar, nós fomos nomeados pela nossa Conselho de Administração em 2017 e em 2018 fomos mesmo, saiu um decreto-lei, a nomeação da nossa equipe a nível do decreto-lei. E temos estado a trabalhar no sentido... 3 minutos. Parcerias, temos parcerias com a Fundação do GIL e também com a nossa Unidade de Cuidados Paliativos e com os cuidados continuados. O que é que nós estimamos como ganhos do nosso trabalho, deste trabalho que já está no terreno e a funcionar com bastantes crianças e famílias? Diminuir o número de internamentos hospitalares, aumentar a hospitalização domiciliar e morte no domicílio, e já temos temos feito mesmo questionários de satisfação aos pais, e em que tem melhorado a satisfação, nomeadamente porque partilham as suas ansiedades, os seus medos com a equipa, e no domicílio é muito mais fácil eles conseguirmos ajudá-los a intervir nesta situação, assim como, por exemplo, a intervenção no luto depois da morte, que é feita pela nossa equipe. Portanto, nós vamos proporcionar à família um projeto de luto saudável na melhoria global da saúde da criança, da família e, no fundo, de toda a comunidade. Como indicadores que nós temos neste momento, temos várias escalas, uma delas é esta FRAMCARE, que tem sido já aplicada, já temos resultados e que irão ser apresentados em congressos científicos, onde realmente se verificou que existe um aumento da satisfação das famílias nesta área. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Graça, pelo exemplar desempenho em termos de cumprimento do horário disponível para a sua apresentação, e, portanto, eu convidava a juntar-se, então, agora a mim aqui na mesa, enquanto assistíamos aqui à apresentação da Catarina Nogueira e do seu projeto, ou do projeto da equipa em que está envolvida, o projeto Entrelaços do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Não está bem? Não sei. Já? Ai, agora sim. Eu passei ali, não usei esse. Bem,
Bem, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer à mesa, ao júri, e agradecer ao nosso moderador. Estou cá para apresentar o nosso projeto, que é o Projeto Interlazos. É um programa de psicoeducação familiar. A nossa apresentação vai dividir-se em 5 momentos. Um primeiro momento de introdução, contextualização, à qual se seguem os objetivos, metodologia, resultados de discussão e, por fim, as conclusões. Na construção do nosso projeto, focámos-nos em 3 conceitos pilar: a esquizofrenia, o suporte familiar e a psicoeducação familiar. No que toca à esquizofrenia, esta não é uma doença tão rara quanto isso, afeta cerca então de 21 milhões de pessoas em todo o mundo. Na Europa a prevalência é de 0,52% e em Portugal a prevalência sobe um bocadinho para os 0,57%. Neste sentido, é uma doença mental crónica que se caracteriza pela presença de um conjunto de sintomas positivos, como sejam os delírios, as alucinações, o comportamento e o pensamento desorganizados, e também sintomas negativos, como a abulia e o isolamento social. Neste sentido, torna-se imprescindível o suporte familiar, que é também um importante recurso para o processo terapêutico. Cabe-nos a nós, como técnicos, e dado que ser cuidador de uma pessoa com esquizofrenia é um papel difícil, é um papel exigente, cabe-nos a nós, como técnicos de saúde mental, prevenir a sobrecarga. E é neste sentido que surge o conceito da psicoeducação familiar, que consiste numa intervenção psicoterapêutica que visa legitimar a doença através da promoção da literacia e adequação das expectativas em relação à condição de saúde, reduzir as emoções negativas na família, melhorar as competências da família na gestão da doença e também incentivar o papel de prestador de cuidados na gestão do regime terapêutico. Para o nosso projeto, dividimos os nossos objetivos em 3 dimensões. Uma primeira dimensão de objetivos na ótica da família, e visamos então com ele diminuir a sobrecarga objetiva, diminuir a sobrecarga subjetiva e diminuir o criticismo. Pretendemos que esta redução seja no mínimo de 50% dos casos em estudo. Ainda na ótica da família, pretendemos aumentar a percepção de apoio recebido por parte dos profissionais de saúde e ou rede social e aumentar as atitudes positivas dos familiares para com os doentes, sendo que este aumento também deve ser no mínimo em 50% dos casos. Já na ótica do hospital, pretendemos reduzir reinternamentos, aumentar o grau de satisfação das famílias e reduzir urgências hospitalares evitáveis. Por fim, na ótica do Sistema Nacional de Saúde, pretendemos com este programa otimizar recursos, promover a diferenciação técnica e melhorar a eficiência dos cuidados prestados. Para tal, optámos então por um modelo de psicoeducação multifamiliar sem a presença do doente, de natureza mista, isto é, envolvendo uma componente pedagógica e uma componente de trabalho das emoções. Para a avaliação dos resultados, optámos pelo questionário de problemas familiares, que avalia a sobrecarga sob 5 dimensões, portanto, a da sobrecarga objetiva, subjetiva, o criticismo, o apoio recebido e as atitudes positivas. O nosso público-alvo são então os familiares de doentes com esquizofrenia, referenciados pelos médicos e enfermeiros do nosso departamento. Definimos como critérios de inclusão os familiares com idade superior ou igual a 18 anos, domínio da língua portuguesa falada e escrita e consentimento para participação no programa. Excluímos do nosso programa familiares com déficit cognitivo subjetivamente avaliado e ficámos com um grupo fechado de 6 pessoas, 6 familiares. Faço já a ressalva que, em termos de literatura, há a indicação de que os grupos psicoterapêuticos não devem exceder os 7 elementos, por uma questão das pessoas se sentirem mais livres para falarem, para exporem a sua situação. Em termos de recursos humanos, necessitamos para o nosso projeto de 2 enfermeiras especialistas de enfermagem de saúde mental e psiquiatria, uma médica psiquiatra e uma técnica de serviço social. Organizámos o nosso programa num total de 12 sessões, uma sessão 0, em que a sessão é individual, as sessões de 1 a 10, que são sessões multifamiliares sem a presença do utente, e depois uma sessão final de follow-up, que é também uma sessão individual. Os temas abordados durante as sessões de psicoeducação vão de encontro à literatura, nomeadamente Gonçalves Pereira e colegas, em 2006, e são então psicose, esquizofrenia, sintomatologia da doença, causas da doença, curso da doença, sinais de alarme, estratégias de prevenção de recaída, atuação em crise, estratégias de coping, estratégias de comunicação familiar, estigma, serviços e recursos da comunidade e medidas terapêuticas. As estratégias utilizadas foram também diversificadas.
optámos pelo método expositivo, também por buzz groups, discussão orientada, dinâmicas de grupo, roleplay, análise de estudos de caso e análise de incidentes críticos. Em termos de resultados, obtivemos uma redução da sobrecarga objetiva em 83% dos casos, uma redução da sobrecarga subjetiva em 100% dos casos, uma redução do criticismo em 67% dos casos, um aumento da percepção de apoio recebido em 67% dos casos, um aumento das atitudes positivas em 83% dos casos, e para fazermos uma discussão sobre estes valores também faço a referência ali aos questionários identificados como o número 5, em que nós entendemos que, de facto, a familiar que os preencheu, uma familiar que estava com as expectativas demasiado elevadas relativamente à doença e à pessoa, e, portanto, sentimos que houve uma regularização dessas expectativas e, portanto, foi um bom indicador também. E em termos de grau de satisfação das famílias relativamente ao hospital, esta aumentou em 100%. Deste modo, verificamos que com o nosso programa houve alguns ganhos em saúde, tanto na ótica das famílias, com diminuição da sobrecarga, como na ótica do hospital, com aumento do grau de satisfação das famílias com o serviço prestado. Também gostava de fazer a ressalva que acabamos por não nos referir a outros objetivos, como a redução de internamentos e a redução das urgências hospitalares evitáveis, porque a análise desses dados será feita só no final deste ano e no início do próximo, de forma a completarmos um ano. Título conclusivo. Sentimos que foram alcançados os objetivos e as metas definidas. Não queríamos, contudo, terminar sem fazer a ressalva de alguns aspectos que entendemos como sendo positivos. Portanto, o nosso projeto visa uma abordagem multidisciplinar, numa perspectiva de continuidade de cuidados, que dá, efetivamente, uma resposta efetiva às necessidades das famílias. É um projeto com potencial de replicabilidade, inclusivamente já iniciámos algumas reuniões com alguns centros de saúde da nossa área, nomeadamente o Centro de Saúde de Vagos, e pretendemos também replicá-lo em outros polos do nosso centro hospitalar, nomeadamente Estarreja e Águeda. É um projeto que prevê a melhoria da acessibilidade, dado que mantém a proximidade e uma articulação frequente dos profissionais de saúde e dos familiares. E é um projeto que se encontra alinhado com o Programa Nacional para a Saúde Mental, na medida em que fomenta a organização dos cuidados de saúde e colmata a ineficiência de algumas respostas por parte dos serviços após o internamento. As nossas referências bibliográficas. Muito obrigado à enfermeira Catarina, também pelo seu brilhante desempenho. É mesmo aqui. Convidava também agora a sentar-se aqui a mim e com a doutora Graça também aqui na mesa, e convidarem então o enfermeiro Carlos Mateus para nos apresentar então o último projeto desta mesa número 2, o projeto Passa em Frente da equipa de apoio a diabéticos e utentes com feridas complexas do ACES Sintra. Muito bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os elementos do júri, o moderador desta mesa, e não posso deixar de agradecer a oportunidade de estar a apresentar o projeto Passa em Frente, que me foi possibilitada pela Comissão Organizadora, a Comissão Científica, que consideraram que era um projeto válido para estar neste momento a ser apresentado publicamente. Ainda mais regozijo posso ter porque apresentar um projeto na área da ferida complexa no Dia Internacional para as úlceras por pressão é uma coincidência rara. Como é que surgiu este projeto? Bom, isto foi feito com base numa contextualização que existe a nível internacional, que há um aumento progressivo da presença de doentes e de pessoas com feridas complexas, nomeadamente pé diabético, mas também úlceras vasculares e úlceras por pressão. Isto tem muito a ver com o aumento da longevidade, que vai também implicar aumento da prevalência, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Por outro lado, estas situações têm taxas de morbilidade extremamente elevadas e com grandes impactos a nível de custos, quer económicos, quer sociais. Um recente estudo na Dinamarca, por exemplo, aponta que o tratamento das feridas numa população que é metade da população portuguesa se cifra anualmente nos 91 milhões de euros.
E isto muito porque estão associados a tratamentos prolongados. E onde é que se situam esses tratamentos prolongados? Nos cuidados de saúde primário, onde eu me insiro também. Daí que, estando a trabalhar no ASES Sintra, nada como levantar o estado de situação desta população. Nós temos um dos maiores ASES a nível nacional, com 378 mil utentes, com índice de envelhecimento na casa de perto dos 80%, e desta população temos uma taxa de população diabética de 6%, o que dá cerca de 21 mil utentes diabéticos no nosso ASES, com incidência de ulcerações extremamente elevada e taxas de amputação também elevadas. Daí que começou a surgir, a levantar-se a necessidade de porque é que isto acontece, porque é que temos taxas de incidência de ulceração e de amputação tão elevadas. Daí que começou-se a perceber que havia alguma dificuldade de abordagem nos utentes com feridas de difícil cicatrização, nomeadamente estas que eu estava a comentar. Percebeu-se que existe uma escassez de profissionais habilitados e de recursos técnicos específicos que também dificultam a utilização das melhores práticas para tentar minimizar o problema destes utentes. E isto pode ser identificado como um foco de ineficiência dos cuidados. E este foco de ineficiência dos cuidados vai gerar, mais uma vez, custos extremamente elevados. Daí que foi desenvolvido este projeto com a ideia de criar um centro para referenciação num ASES de grande dimensão, em que pudessem ser referenciados das outras unidades utentes diabéticos com risco elevado de ulceração e utentes com feridas complexas, ou seja, de difícil cicatrização. E surgiu este projeto, a ideia de constituir uma equipa que desse apoio a utentes diabéticos e utentes com feridas complexas. Claro que não temos uma única vertente curativa e primordial, e sabe-se que nos estudos internacionais, se apostarmos na prevalência, poderemos minimizar o risco dos outcomes negativos. Também temos uma vertente preventiva através de aumento, tendo como objetivo específico, aumentar a literacia em saúde nas pessoas para evitar a incidência das feridas e recorrência. Temos também como objetivos específicos diminuir a frequência de tratamentos em indivíduos com úlcera de etiologia venosa ou diabética, a reduzir tempos médios de cicatrização utilizando as melhores práticas e tentar criar um impacto também a nível de hospitalar, diminuindo o recurso às urgências do Hospital Fernando da Fonseca, que é o nosso hospital de referência, bem também como reduzir o número de internamentos por ferida complexa, quando estes problemas normalmente podem ser tratados a montante. Mas para isto é preciso normalmente ter material e ter equipamentos. Qual for a estratégia? Fazer concorrer em 2016 ao prémio da Missão Sorriso para tentar ver se era possível angariar algum fundo de maneio para implementar este projeto. Felizmente foi um dos projetos vencedores também e através do prémio da Missão Sorriso foi possível angariar 15 mil euros que permitiram equipar 2 gabinetes para fazer avaliação diagnóstica e implementação de tratamento a estes doentes. Em termos de recursos humanos, somos uma equipa muito pequenina, por enquanto, eu espero sinceramente que venha a aumentar no futuro. Temos 4 enfermeiros, dos quais o único a tempo inteiro que sou eu. E temos mais 3 enfermeiros que disponibilizam 4 horas do seu horário para prestar apoio à equipa, 3 médicos, um especialista de MGF que que dá 10 horas para apoio nas consultas e 2 internas de medicina geral e familiar também. E temos o apoio de uma secretária clínica. Temos de desenvolver várias atividades. A nível da literacia, temos por rotina fazer sessões de educação para a saúde a nível de associações de idosos e reformados do Concelho de Sintra, nomeadamente nos cuidados a ter com os pés, para diminuir e para ensinar, no fundo, a observar os pés, e fazemos um rastreio no final dessa sessão de educação para a saúde para tentar verificar se nos doentes diabéticos existe alguma lesão que não tenha sido diagnosticada. Também, em paralelo, temos feito várias formação de profissionais de saúde, quer a nível do ASES de Sintra, quer em parceria com o Hospital Amadora Sintra, e em 2017 fizemos as primeiras jornadas de feridas complexas de Sintra, que eu espero que para o ano possam ser replicadas e melhorar a possibilidade de replicação de boas práticas a nível do cuidado destes doentes.
Também temos desenvolvido vários folhetos de informação para os utentes, de educação para a saúde, sobre os problemas mais comuns, tais como os cuidados a ter com os pés, os cuidados a ter quando se tem uma úlcera de perna venosa, para as famílias que têm pessoas acamadas, os cuidados a ter na prevenção de úlceras por pressão, etc., e que irão ser distribuídos à nossa população. Neste processo também estamos com uma envolvência com o hospital, uma parceria no fundo com o Hospital Fernando da Fonseca, com o Serviço de Cirurgia, e que permitiu também em 2017 fazer uma candidatura tripartida com o ASES da Amadora, ASES Sintra e Hospital para o programa de incentivo à integração de cuidados e à valorização dos percursos dos utentes do SNS, e que permitiu, para já, criar uma consulta de ferida complexa a nível do Hospital Amadora Sintra. A nível assistencial, o que é que nós fazemos? Atendemos doentes diabéticos que tenham alto risco de ulceração para pé diabético, doentes que têm calosidades exuberantes, problemas a nível unguial, etc., ou utentes que tenham feridas complexas, que não tenham os tratamentos nas suas unidades, não estejam a ser suficientemente eficazes e que não tenham uma resposta eficaz no espaço de 3 meses, que é aquilo que internacionalmente é aceito como validade para cicatrização de uma ferida complexa. Em termos de acessibilidade, como é que nós funcionamos? Qualquer tipologia de unidade do nosso acesso pode referenciar utentes, quer sejam unidades de saúde familiares, os CSPs, os CCs, referenciam para a equipa, nós avaliamos os utentes, damos feedback ou integramos o doente no tratamento na nossa equipa, ou devolvemos o doente à unidade, mas com prescrição terapêutica a nível médico, com terapia para a dor, eventualmente se houver necessidade de alguma antibioterapia ou otimização da medicação. E a nível da enfermagem, tudo aquilo que é necessário para fazer a aplicação da melhor prática. Se necessário, fazemos articulação com o hospital e enviamos para o hospital, da mesma forma que o hospital também nos referencia doentes, nomeadamente a consulta de endocrinologia, de cirurgia, para atendermos. Como é que nós fazemos este apoio? Portanto, atendemos os doentes quer no nosso gabinete, nos nossos gabinetes, podemos ir eventualmente à unidade funcional ou até no domicílio de alguns doentes. Resultados. O que é que nós conseguimos com isto? Bom, até 31 de outubro de 2019 fizemos 2.563 consultas, com 236 doentes acompanhados, mais ou menos o mesmo número em homens e mulheres, e com providência das várias tipologias de unidades, com uma faixa etária extremamente elevada, como seria de esperar, com uma moda de 83 anos e uma média de 64 anos, e cuja tipologia mais referenciada realmente é pé diabético, problemas a nível dos pés e úlcera de perna venosa. Em termos de tempos médios de cicatrização, temos que são perfeitamente paralelos e alguns superiores à média de tempos de cicatrização a nível europeu, nomeadamente a úlcera de perna, que é aos 120 dias, e nós temos taxas de cicatrização aos 94 dias, tempos de cicatrização de 94 dias, e em termos de dias de tratamento, temos diminuído substancialmente também estes valores. Nas unidades de origem, a média neste momento, isto são dados a 31 de outubro de 2019, era de 178 dias, e depois de serem avaliados pela nossa equipa, temos tempos médios de cicatrização de 97 dias, independentemente da tipologia da ferida. O que é curioso, isto representa uma diminuição de 50% deste tempo de resolução da ferida. O que é curioso é que, relativamente aos dados que nós tínhamos no final de 2018, é notória a diminuição da diferença, ou seja, em 2018 tínhamos taxas de cicatrização ou tempos de cicatrização a 60% inferiores, só que neste momento o que nós consideramos há menos diferença, porque já como há formação, há melhor resposta e a referenciação é feita mais precocemente, conseguindo que os doentes cheguem a nós de uma forma mais rápida. Por isso agora o tempo nas unidades está a diminuir e esperemos que assim continue, porque significa também um ganho a este nível. Em termos de replicabilidade, este modelo é um modelo piloto. Nós consideramos que poderá ser replicável em ACES de grandes dimensões, pode ser perfeitamente replicado. É necessário profissionais habilitados, mas já há cursos de pós-graduação na área do tratamento de feridas a nível nacional, com imensos enfermeiros já publicados. É pena que não haja também médicos. Era bom, porque isto tem que ser desenvolvido sempre em equipas multiprofissionais, e é necessário alguns recursos materiais adequados. Para o futuro, o que é que nós
prevemos? Bom, manter a formação permanente aos profissionais, a parceiros do ACES, ações de literacia para a saúde, e começar a desenvolver investigação na área da qualidade de vida dos utentes que nós tratamos, porque sentimos que há uma melhoria que é verbalizada pelos utentes. Divulgar o projeto em revistas da especialidade e eventos como este ou como outros, e tendencialmente alargar a equipa médica de enfermagem para podermos estar mais disponíveis para todas estas atividades. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, enfermeiro Carlos, pela sua apresentação e também pela ótima gestão do tempo, também disponível. Portanto, nós tivemos aqui a apresentação de 3 projetos. Em primeiro lugar, a doutora Graça Oliveira trouxe-nos o projeto de cuidar e capacitar a criança e a família na doença crónica complexa, em que partiram da identificação de uma necessidade da população, definiram o público-alvo da sua intervenção, bem como os objetivos, constituíram uma equipa, definiram um fluxograma também de articulação de cuidados, bem como o seu plano de atuação e, sobretudo, conseguiram estimar os ganhos, como também um recurso a uma autoavaliação, tendo por base indicadores, inquéritos e escalas de avaliação. Depois, no segundo momento, tivemos a enfermeira Catarina Nogueira a apresentar-nos o projeto Entre Laços, um programa de psicoeducação familiar, que também partiu da identificação de uma oportunidade de melhoria junto da população, reconheceu um recurso ou metodologia, neste caso a psicoeducação familiar, como um método a adotar, definindo também objetivos e métodos com diferentes perspectivas e contextos também a aplicar, bem como também uma metodologia com para um determinado público-alvo e para o qual constituíram uma equipa e conseguiram operacionalizar o projeto e avaliar os resultados através da aplicação de questionários, considerando que existiam ganhos em saúde e concluindo que alcançaram e atingiram os objetivos e metas inicialmente definidos. E por último tivemos então o enfermeiro Carlos Mateus, que nos apresentou o projeto Passo em Frente, da equipa de apoio a diabéticos e utentes com feridas complexas, em que também identificaram, como foi apresentado, uma necessidade local ao nível do ACES, bem como da população que assistem, definiram também os seus objetivos e população-alvo, bem como a estratégia também para a implementação, e neste caso recorreram a uma entidade reconhecida, a Missão Sorriso, neste caso, constituíram também uma equipa, apesar de esta equipa também ter uma dedicação parcial a este projeto, trabalharam também junto da comunidade, mas também junto dos seus profissionais, através da aposta na formação, e apostaram, ao fim e ao cabo, naquilo que é a essência dos cuidados de saúde primários, que é promover a saúde e prevenir a doença. E para tal constituíram também parcerias e com estas estabeleceram critérios de referenciação, preocupados com o circuito do utente e a sua acessibilidade, e avaliaram o impacto da sua intervenção, sem descurar, ao fim e ao cabo, aqui também o futuro do próprio projeto. E, portanto, eu abria aqui o espaço agora também para discutirmos 5 minutos, segundo, entanto, a organização, para colocarmos aqui à consideração do público também a apresentação de algumas questões ou dúvidas, sugestões que queiram colocar aos nossos palestrantes. O meu nome é Ricardo Dias, enfermeiro especialista em saúde comunitária, e isto é um bocadinho a prova da importância da centralidade do cidadão nos cuidados. De manhã falou-se nisso, e eu, inclusive, numa das apresentações, estava-me a lembrar que tinha a ver com as auditorias. Se calhar, se envolvêssemos as comissões de utentes, às vezes, porque a centralidade não pode ser só de ser o nosso foco, também na decisão, e isso é evidente, sobretudo neste último trabalho, porque a gente pode ter o material de penso excelente, a técnica excelente, se não houver uma adesão do doente àquilo que são os determinantes, os outros determinantes em que ele é responsável para o sucesso da evolução da patologia, dificilmente vamos ter resultados tão bons, se calhar, como estão. Queria felicitar por isso, porque essas questões da centralidade do doente, e hoje de manhã também, nos trabalhos anteriores também falaram bem nisso, é importante e é uma necessidade em termos de sustentabilidade daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quero-vos dar os meus parabéns pelos vossos trabalhos. Muito bem. Que realmente a saúde mental, neste momento, é o parente pobre da saúde e, portanto, teremos que realmente, eu acho que é fundamental, porque estes doentes podem ser reabilitados e serem produtivos e integrados e que realmente é muito, muito importante que se comece. E agora, em relação à diabetes,
porque a diabetes, neste momento, nós somos o país da Europa que tem maior incidência de diabéticos, não é? Portanto, temos que nos começar a preocupar com isso. Provavelmente há fatores genéticos, mas há essencialmente fatores ambientais. E agora, ouvindo a sua preleção, chamou-me a atenção o pé diabético. E o pé diabético realmente é um problema muito grave e que eu gostava de lhe perguntar se, para além do tratar, em medidas preventivas, o que é que acha que poderia ser feito envolvendo a comunidade, nomeadamente as esteticistas ou as podologistas, no sentido de prevenir nestes doentes o pé diabético, porque quando se instala depois leva a situações muito mais complicadas. Bom, na realidade é um dos problemas mais graves e uma das complicações mais graves e mais frequentes a nível do doente diabético é realmente a lesão do pé e a eventual ulceração. Um dos métodos que nós estamos a utilizar agora, e isto também tem a ver com a dificuldade de recursos humanos, nós gostávamos muito mais de alargar este tipo de intervenção na comunidade, não descurando a intervenção das unidades de cuidados na comunidade, mas nós, em parceria com essas unidades na comunidade, fazer também ações de educação para a saúde a esse nível. A integração de esteticistas, etc., se calhar era vantajoso. Por acaso, na nossa experiência ali em Sintra e nas situações que me surgem, a maior parte até é descartada por parte da esteticista, ou seja, quando a pessoa diz que tem diabetes, a esteticista então vá consultar o seu médico, vá consultar o seu enfermeiro, e parece que já existe alguma abertura nisso, mas é importante até, se calhar, divulgar mais. Os podologistas também, eu o acho problema, que o podologista o problema do podologista é que há poucos a sul do Mondego, não é? Os cursos são todos feitos lá em cima, não vêm cá para o sul, e quando vêm cá para o sul só fazem a atividade privada, a maioria da nossa população não tem reforma para comprar a medicação, quanto mais para estar a pagar tratamentos de podologistas. Por isso é que, enquanto não forem integrados no SNS, e isso só foi possível a partir de 2016, porque até 2015 nem sequer a profissão era reconhecida a nível nacional, é fundamental que eles venham a ser integrados nos cuidados de saúde primários, a meu ver, nos hospitais que têm administrações autónomas, já há alguns hospitais com consulta de pé diabético que têm podologistas contratados, mas que não são minimamente suficientes. Por isso é que muitas das vezes e a ideia de criar esta equipa também foi um pouco por isso, porque o hospital de referência que nós temos não tem resposta por parte da podologia, não tem, os dentes são intervencionados e, por exemplo, podem fazer uma amputação de um dedo e depois não tem quem lhes faça uma ortótese para compensação desse dedo, e dali a uns meses, se calhar, terá nova reamputação. Portanto, por isso é que isto é um projeto que até pode ser que daqui a 10 anos, esperemos que sim, já não seja necessário. 5 anos. Pronto, ok, vamos ser otimistas. Muito bem, mais alguma questão? Muito bem, eu penso que, entanto, só aqui em jeito de conclusão, eu penso que esta mesa número 2 foi bastante explícita naquilo que é hoje, ao fim e ao cabo, a realidade, tanto do Serviço Nacional, bem como dos Serviços Regionais de Saúde. Peço desculpa, entanto, tenho que passar a palavra ao júri, sim, peço desculpa. Mas a verdade é que, entretanto, os cuidados de saúde de hoje são diferentes daquilo que era a prática de ontem, do passado, e daquilo que será no futuro, e quem diz cuidados de saúde diz também, ao fim e ao cabo, as necessidades em saúde. E, efetivamente, tivemos aqui na apresentação destes 3 projetos diferentes olhares e particularidades e diferentes formas de atender daquilo que, entanto, não era prática há uns anos atrás, e acho que, entanto, acaba por ter aqui um reflexo muito concreto na primeira apresentação, sobretudo naquilo que é a assistência hoje relativamente à dor e ao fim de vida, e, portanto, olhar para isso, para essa vertente hoje em dia, portanto, é falar em outras necessidades, quer em termos de recursos materiais, quer em termos de recursos humanos, e, portanto, só por isso um grande desafio para todos nós. Mas sem tirar tempo, entanto, aqui ao nosso júri, passaria a palavra, então, entretanto, ao doutor, peço desculpa. Fernando. Doutor Fernando Guerra. Doutor Fernando, então, também para fazer, ao fim e ao cabo, também a sua avaliação das apresentações que nós tivemos aqui durante esta mesa. Muito obrigado, Sr. Enfermeiro. Esta mesa brindou-nos aqui com 3 apresentações, com 3 trabalhos que parece-me a mim, parece-nos a nós,
extremamente importantes para o Serviço Nacional de Saúde e para a comunidade, em 3 áreas diferentes, mas que de alguma forma também se tocam. Deixem-me só dizer-vos que ainda há muito caminho para trilhar, muita forma para melhorar, mas de facto estão no bom caminho. E dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que têm estado a fazer junto da comunidade, quer ao nível dos cuidados primários, quer ao nível dos hospitais centrais, e portanto são exemplos que devem ser multiplicados por este país, pelo Serviço Nacional de Saúde, mas também pelas organizações privadas. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde também pode ser, e é com certeza, um modelo de referência para todo o Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigado a todos e bem-ajam. Muito bem. Portanto, premiados ou não, estamos aqui perante boas práticas e, portanto, parabéns a todos vocês e a todos nós. Portanto, passaremos então agora ao almoço, não é? Penso eu, portanto, é a questão do programa. Portanto, obrigado a todos, bom dia. Depois desta partilha de diversas experiências de boas práticas, seguimos para o almoço. Muito boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Depois de uma manhã bastante cheia e com muitos projetos muito interessantes, muitos momentos de aprendizagem, certamente para todos. Estamos aqui então para, mais uma vez, mostrar, dar a conhecer, partilhar alguns projetos que foram dos melhores que concorreram ao prémio este ano. As regras do jogo eu já mais ou menos fui comunicando aos participantes e vamos dar a palavra a 4 projetos diferentes, que eu já vou chamar de seguida. Cada um terá 10 minutos para apresentar o seu projeto. E temos aqui na primeira fila 3 ilustres membros da Comissão Científica. À direita, o Dr. Júlio Menezes de Almeida, que é assessor do Conselho Diretivo da ARS Centro. Peço desculpa. Lúcio, peço desculpa, que disparate. Que já há alguns anos que colabora com o Prémio de Boas Práticas e que está aqui hoje para avaliar os projetos. Depois, no meio, a única senhora, estão muito bem distribuídos, porque a senhora ficou no meio dos 2 gentlemen que temos aí. Temos a doutora Rosário Reis, que é vogal executiva do Conselho de Administração do EPO de Coimbra, e depois, de seguida, o professor Manuel Agostinho, que é professor coordenador na Universidade de Évora, na Escola Superior de Enfermagem em São João de Deus. Agradecemos muito a colaboração de todos os elementos da Comissão Científica, mas em particular destes 3, porque de facto tem sido sempre um trabalho muitíssimo importante para o prémio e, claro, contribui para que este prémio seja um sucesso. Como vocês sabem, nesta fase, o júri não conhece as avaliações anteriores e, portanto, vai, de uma forma completamente isenta, avaliar estes 4 projetos. Eu passo, de seguida, a pedir para virem para a mesa os representantes dos projetos. Do primeiro projeto, o José Carvalho, a Alexandra Rabassal. Do segundo, a Susana Pinto. Do terceiro, o Cristiano Figueiredo. E do último, a Ana Simões. Muito obrigada pela vossa presença. Vamos começar com o projeto Consulta de Doenças Respiratórias, o SF Alpendurada, Taboado, e vão apresentá-lo o Dr. José Carvalho e a doutora Alexandra Rabassal. O Dr. José Carvalho é mestre em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e é assistente de Medicina Geral e Familiar na USF da Alpendurada, Taboado. A doutora Alexandra Rabassal é também licenciada em Medicina da Faculdade de Medicina do Porto e é coordenadora da USF da Alpendurada. Muito boa tarde a todos. Depois destes problemas técnicos. Antes de mais, eu queria agradecer e dizer que é uma honra estar aqui a representar a Unidade de Saúde Familiar Alpendurada Taboado, muito bem representada aqui hoje, com este projeto, e é uma honra estar aqui nos 10 selecionados para a apresentação.
O nosso projeto, Consulta de Doenças Respiratórias, surgiu de uma vontade que esta equipa multidisciplinar tinha de responder às necessidades reais dos seus utentes. A nossa realidade é que a principal fonte económica da nossa região é a extração pedreira e os nossos utentes têm uma prevalência muito elevada de doenças respiratórias e têm fatores de risco muito importantes para a doença respiratória. E esse foi um dos principais fatores que nos levou a criar este projeto de consulta de doenças respiratórias. Além disso, aspectos como o subdiagnóstico, a ausência e erros de estadiamento e o controle inadequado dos nossos utentes, que nós tínhamos essa percepção, foram outros dos fatores, aliados também ao facto de haver uma necessidade de atualização de conhecimentos por parte dos profissionais, porque na altura em que este projeto foi criado, houve um boom de novos dispositivos inalatórios com particularidades, cada um deles, que os profissionais de saúde, antes dos doentes, deveriam ter noção e dominar muito mais do que eles. Além disso, aliado a uma perspectiva nacional em que não havia uma estratégia nacional definida qual seria o papel dos cuidados de saúde primários na vigilância, no diagnóstico, vigilância e orientação dos utentes com doença respiratória. Tínhamos isso muito bem estruturado para a diabetes, para a hipertensão, mas faltava para as doenças respiratórias. Associado a outros fatores, como por exemplo uma falta de preparação dos sistemas de informação e lacunas na avaliação de desempenho nesta área. Então nós criamos uma consulta de doenças respiratórias, precisamente para dar uma resposta estruturada, normalizada e personalizada, centrada nos doentes com doença respiratória crónica, para termos um seguimento adequado e obtermos ganhos em saúde. Criámos uma consulta multidisciplinar, a primeiro tempo com o enfermeiro de família e depois com o médico de família, com uma periodicidade semestral, e criámos uma folha de registro de raiz, especificamente para esta consulta, devido à lacuna que os sistemas de informação que nós usamos, o S-Clínico, apresenta. E ainda criámos forma de avaliação do nosso trabalho através de auditorias e análise de resultados. Incluímos todos os utentes que estavam a usar dispositivos inalatórios com diagnóstico de DPOC e asma e excluímos aqueles que eram já seguidos em consulta hospitalar. Os passos desta consulta passam por uma avaliação dos utentes, obviamente, o seu estadiamento, estabelecimento de medidas preventivas e a escolha da terapêutica ou a sua otimização, e depois também por um empowerment do doente. É importante que ele tenha capacidade para gerir o seu próprio estado de saúde e é isso que hoje em dia nós pretendemos, principalmente em cuidados de saúde primários. E posteriormente a validação, através da reavaliação dos utentes e das auditorias. Esta é a nossa folha de registro que nós criamos. Temos a avaliação, temos os parâmetros de identificação dos utentes, a sua profissão, que pode indicar muito dos fatores de risco a que está exposto, o tipo de inalador e a vacinação. Depois temos uma folha para DPOC e outra para asma, que já vou mostrar mais à frente. A consulta da enfermagem faz uma avaliação dos hábitos tabágicos, o principal fator de risco da DPOC, mas também de outras exposições que podem aumentar o risco. Posteriormente também é avaliada a saturação periférica, a técnica inalatória, se é correta ou incorreta. Os utentes demonstram ao enfermeiro de família a técnica inalatória, ela é corrigida e posteriormente repetem para ver se o utente está a fazer corretamente ou se é necessário mudar o inalador, porque senão não está medicado, para todos os efeitos, não é? Depois também é feita uma avaliação se o utente demonstra o exercício físico. Nós fazemos força para que o utente faça alguns exercícios de melhoria da função respiratória. Na parte médica, avaliamos a sintomatologia, avaliamos o MMRC, no caso da DPOC, que é uma avaliação da escala de dispneia, não é? Depois, as exacerbações e os internamentos, para podermos estadiar de acordo com a GOLD. Além disso, pedimos espirometria anualmente, fazendo uso da disponibilidade da cardiopneumologista do nosso ACES, que facilitou muito o pedido. Quem conhece a realidade dos CSPs sabe que é muito difícil fazer espirometrias fora, ou espirometrias de qualidade fora. E ainda depois do estadiamento, a avaliação da terapêutica. Esta é digamos assim, uma ajuda que nós temos na parte de trás da folha de registro,
que é basicamente o fluxograma da norma da DGS. No entanto, nós já fazíamos isto tudo antes, agora é que adaptamos quando a norma saiu em agosto e basicamente se calhar foi copiada, a DGS copiou por nós. Pronto. E depois, esta é a nossa folha de avaliação da ASMA, que é basicamente semelhante, mas com as particularidades que a ASMA impõe, obviamente. E aqui temos também uma avaliação depois do questionário de sintomas e do estadiamento. Quanto aos resultados, nós tivemos aumentos, e eu quero sublinhar que em 2017 aqueles 23% de utentes que faziam a técnica inalatória correta foi um bocadinho sobrevalorizado, porque se fôssemos a levar mesmo à risca quem fazia corretamente, se calhar não tínhamos ninguém. E então o que nós pensamos tínhamos os utentes medicados com dispositivos inalatórios que não estavam a fazer nada. Os dados de 2019 mostram que já 75%, próximo dos 75%, já fazem a técnica inalatória corretamente. O ensino foi feito, obviamente, a todos os utentes. Em termos de exacerbações, tivemos uma redução para metade e ela continua a reduzir. Em 2019 tivemos uma nova redução. E quero também sublinhar que não tivemos internamentos nos doentes que eram seguidos por nós na consulta de doenças respiratórias. Internamentos, obviamente, por agudização da patologia. Em relação à vacinação antigripal, tivemos também um aumento, ainda não é possível termos dados de 2019, mas em relação à vacinação antipneumocócica, houve aqui um aumento exponencial que continuou no ano corrente e que já vai em 60% dos utentes seguidos. O que eu queria deixar aqui bem claro é que o nosso projeto é inovador porque foi pensado por nós de raiz e não havia nenhum semelhante em termos de cuidados de saúde primários. É um projeto que é replicável, já temos 4 unidades de saúde familiar no país que replicaram o nosso projeto e mais 7 que querem implementar. É sustentado em guidelines da DGS e nas guidelines internacionais da GINA e da GOLD. Não tem um acréscimo de custos. É integrado nos horários base dos profissionais, sem acréscimos, e possibilita uma intervenção multidisciplinar em que cada grupo profissional da unidade de saúde familiar tem o seu papel. E serviu ainda como incentivo à formação contínua dos profissionais. Em relação aos ganhos em saúde, tivemos melhoria da adesão e do uso correto e adequação terapêutica. Volto a sublinhar que os utentes estavam a fazer dispositivos e não estavam a fazer nada. E tivemos também Quero aproveitar para agradecer aos cuidados hospitalares, nomeadamente ao Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que nos deu um grande apoio. E pronto, por fim, o fortalecimento da estratégia preventiva e de vigilância nos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários não seguem só diabetes e hipertensão, também podem seguir outro tipo de problemas de saúde. Vou passar a palavra à minha colega. Boa tarde a todos. Eu vou acelerar. O Dr. José João já veio acelerado. Pronto. Eu acho que aquilo que vou apresentar agora é muito mais significativo para quem usar o S-Clínico. Quem é médico de família e está habituado a usar o S-Clínico vai reparar que nós acrescentámos um item abaixo. É a consulta de doença respiratória. Isto era aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Aquilo que o Zé João falou até agora é o que aconteceu até hoje. Aquilo que nós propomos que aconteça e gostaríamos que acontecesse era isto, que estivesse na plataforma. Faltam 2 minutos. Que estivesse na plataforma, tudo que vimos agora e que está na nossa folha de registro, Zé, carrega aí, poderia aparecer aqui, ao fazermos os cliques, aparecia automaticamente quando é que seria feita a avaliação do doente, dentro de 6 meses, dentro de 2 meses ou dentro de 1 mês. Eu não consigo ver, mas podes continuar, vai mostrando. A técnica aleatória, o MMC, eu não vejo daqui. E daqui também não. Portanto, podes seguir. Segue sempre em frente. Tudo que o Zé João viu está aqui. Aqui é a classificação de Gold e aparecia logo uma indicação de qual era a proposta terapêutica. Gravando e voltando atrás, podemos escolher na asma. Obrigada. Podemos escolher na asma. Na asma, iríamos então para o karate, carreguem no karate, exatamente como temos nas nossas folhas. Fazíamos simplesmente os cliques e aparecia-nos o total. Gravávamos. Exatamente. E na asma, depois, conforme a frequência e a gravidade, aparecia-nos o degrau e a indicação de qual era a terapêutica proposta. Podes continuar. Temos possibilidade de registro da FEB1 e tal e qual como estavam nas folhas. Ou seja, informatizávamos aquilo que nós temos em folhas. E, portanto, se isto fosse possível, e se a DGS estivesse de acordo connosco e os serviços partilhados de saúde também, isto seria
uniforme universal para todos os médicos de família. Portanto, se for feito assim, criámos a proposta de indicador, porque quando aparece uma consulta de hipertensão ou diabetes, nós temos sempre o indicador. A nossa proposta de indicador seria, em denominador, seriam todos os doentes inscritos na unidade de saúde, todos aqueles que têm codificação de epilepsia ou asma e todos aqueles que têm uma consulta nos últimos 190 dias. Temos que terminar. Temos que terminar. Então vamos passar ao vídeo. Quanto tempo é o vídeo? É 2 minutos. Isto para mostrar que ninguém nasce ensinado. Sem dúvida que a patologia respiratória tem uma importância e uma gravidade que todos conhecemos. Morrem 2 pessoas por hora em Portugal por causa da doença respiratória. Morreram 22 mil pessoas este ano, no ano passado, por causa da doença respiratória. Segundo um estudo de 2018, gastou-se em Portugal 3% do orçamento para a saúde só em asma. Se considerarmos asma e doença de PCO, não sei quanto é que dá. Como ninguém nasce ensinado, estes são exemplos de 2 utentes nossos. Vejam como é que a senhora faz o dispositivo inalatório. Ela está a chupar, não está a fazer medicação. Vejam esta senhora, é outra doente nossa também, que já fazia o dispositivo inalatório há uns tempos, e ela não está a fazer medicação. Vocês vão ver, esta senhora faz um ambientador. Já gravei isto. Isto é um ambientador. Este é outro exemplo, a mesma senhora com outro device em que juntámos a câmara expansora para ajudar e agora não está a fazer medicação, está a fazer música. Estão a ouvir? Significa que com aquilo que nós fizemos até agora, e os devices já existem desde 1950, não foi correto. Mas podemos a partir de agora investir e fazer com que os nossos utentes façam realmente a medicação. É isto. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. A verdade é que sempre que houve alterações e ganhos em saúde, foi sempre com a medicina geral e familiar. Nós somos a infantaria em qualquer campo de batalha. Nós estamos à frente e estamos junto da população com toda a gente. Não posso falar mais. Muito obrigada. Eu sei que não posso falar mais, mas vocês vão ver a seguir. Aquelas são as caras da USF. Da USF Alto Pendurada, que para mim é a melhor do país, quiçá do mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar agora com outro projeto que a doutora Susana Pinto vai apresentar. A doutora Susana é licenciada em Medicina e é assistente graduada em Pediatria no Centro Materno-Infantil do Norte. O projeto intitula-se Unidade Móvel Apoio Domiciliar Pediátrico, Centro Materno-Infantil do Norte, uma PED-CEMIN, do Centro Materno-Infantil do Norte, Centro Hospitalar do Porto. Boa tarde a todos. Tal como fui apresentada, chamo-me Susana Pinto, sou pediatra no Centro Materno-Infantil do Norte e venho aqui representar uma equipa de profissionais sem os quais este projeto não seria possível. Como já foi falado hoje de manhã, tem-se verificado, graças às melhorias dos cuidados de saúde e aos avanços tecnológicos, um aumento da sobrevida de crianças com doença crónica. Temos realmente prematuros que nascem com limite de viabilidade cada vez mais baixo, mas que nascem e depois sobrevivem também com mais complicações. Temos crianças adaptadas a dispositivos complexos que muitas vezes temos que os transitar para os serviços de adultos. E, portanto, isto exige uma resposta que tem que ser multidisciplinar, que tem que ser interinstitucional do Serviço Nacional de Saúde. A Unidade Móvel de Apoio Domiciliário, que vou passar a designar de UMAD Pediátrica, consiste num programa de suporte clínico, psicológico e social a crianças dependentes de cuidados continuados em ambiente familiar. Surgiu no nosso hospital fruto de um protocolo de colaboração entre o Centro Materno-Infantil e a Fundação do Gelo, que também está hoje aqui presente. É constituído por uma equipa multidisciplinar, constituída por pediatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas e outros que se considerem necessários para cada uma das visitas em questão.
Os nossos objetivos são de permitir o regresso a casa de crianças previamente hospitalizadas e assegurar a continuidade dos seus cuidados, garantindo cuidados de qualidade adequados à sua situação clínica, individualizados para cada doente. E com isto conseguimos ter uma melhoria da qualidade de vida da criança e das suas famílias. Os motivos de referenciação aos cuidados em casa são vários: clínicos, sociais, psicológicos e articulação com a comunidade. O nosso objetivo, então, como já tinha dito, promover a continuidade dos cuidados especializados. Temos crianças sobre ventilação assistida, com estomas, aos quais é preciso prestar os seus cuidados, portadores de catéteres venosos centrais, muitas situações que exigem realmente uma abordagem complexa e individualizada. Pretendemos adaptar estes cuidados à realidade de cada família, apoiar e capacitar os cuidadores. Pretendemos também supervisionar estes cuidados, porque, tal como foi dito atrás, ninguém nasce ensinado e é importante que a casa esteja adaptada e é importante que os cuidadores saibam executar as técnicas que propomos. Fazermos terapêuticas ou procedimentos programados, por exemplo, nesta altura do ano, todas as crianças iam mensalmente ao hospital fazer uma administração de uma imunoglobulina contra o VSR e neste momento essa administração está a ser feita em casa, portanto, com maior comodidade da família e com menores riscos para a criança. Fazemos também o apoio nas acudizações, sempre que um pai nos telefona a dizer que há algum problema com a criança, que a criança não está bem, agendamos uma visita e assim muitas vezes conseguimos vê-los no próprio local, evitar a deslocação ao hospital e reavaliá-lo clinicamente de acordo com as necessidades identificadas. Em termos de articulação com a comunidade, o que fazemos é uma avaliação dos recursos da área geográfica necessários à condição da clínica da criança, porque realmente as crianças e instituições clínicas são todas diferentes. Fazemos o contacto com as equipas da comunidade, nomeadamente a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Pretendemos capacitar e apoiar os profissionais de saúde nos cuidados requeridos. Sabemos que muitas vezes as equipas de saúde têm menos experiência com as crianças, mas sabemos também que muitas vezes este medo é mais do desconhecido do que propriamente dos problemas da criança. E estas equipas têm muitas vezes vindo ao hospital, têm estado lá a aprender connosco. Frequentemente, quando vamos levar a criança ao domicílio, encontramos-nos com as equipas lá e estamos ao dispor para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. Muitas vezes fazemos então visitas domiciliárias conjuntas, sempre que qualquer uma das equipas considera que tal é necessário. As visitas escolares são para nós extremamente importantes. Por um lado, compreender as realidades e as dificuldades encontradas. Muitas destas crianças passam muito tempo em casa e têm toda a vantagem em participar, em estar na escola. Temos que capacitar os cuidadores, sabemos que é um problema geral a falta de profissionais nas escolas, mas muitas vezes os próprios doentes, a própria família consegue ensinar e há muitos cuidados que podem ser prestados pelos próprios doentes com o apoio de alguém e conhecer as práticas, conhecer as técnicas e poder falar connosco quando é necessário, tem ajudado bastante a integrar as crianças. Articulamos também com as enfermeiras da saúde escolar, sempre que necessário, e quando vamos falar sobre alguma doença, acabamos um bocadinho por esclarecer acerca da doença, desmistificar e assim também contribuir para a educação, para a saúde. Temos todos os serviços, todas as unidades do nosso departamento participam nestas visitas domiciliárias e, por exemplo, sempre que uma criança com uma diabetes inaugural, a quem é colocada uma bomba perfusora de insulina, regressa à escola, é combinada uma visita conjunta em que se vai falar um bocadinho sobre diabetes, em que se vai falar sobre um bocadinho sobre aquele dispositivo e assim também achamos que contribuímos um bocadinho para esta educação para a saúde. Os elementos envolvidos nas visitas são variáveis e a sua regularidade também é definida em função das necessidades identificadas. Temos situações em que vamos numa semana 2, 3 vezes e temos outras situações em que uma visita única é suficiente. O fundamental, principalmente quando articulamos com as equipas da comunidade, é mostrar disponibilidade e colaborar. Quando as equipas sabem que estão à distância de um telefonema, de falar connosco e nós nos podermos deslocar lá ao local onde elas estão a trabalhar e colaborarmos juntas e trabalharmos conjuntamente, tem facilitado muito e tem sido muito reconhecida realmente esta disponibilidade das equipas. Esta é uma análise agora dos dados que fizemos de 2017 e 2018, portanto começamos a trabalhar em outubro de 2018 e naqueles primeiros 2 meses a atividade foi muito vestigial, porque estávamos mesmo a arrancar. O que podemos ver aqui no ano 2018 foram feitas 232 visitas, correspondentes a 197 doentes, 232 visitas correspondentes a 126 doentes. Fizemos já uma análise do primeiro semestre de 2019 e só no primeiro semestre já tivemos 197 visitas.
Estes são alguns dos cuidados que temos feito: supervisão de apoio, follow-up de prematuros, a neonatologia também tem tido uma participação muito importante nas visitas domiciliárias, reabilitação respiratória, administração terapêutica. Muitas vezes há superposição de muitos destes números, porque muitas vezes é feita mais do que uma atividade quando se desloca ao domicílio. Assim, achamos que conseguimos uma garantia de cuidados especializados neste número de doentes, conseguimos contabilizar a evicção de dias de internamento em 36. Já fizemos também este estudo do primeiro semestre de 2019 e este número já subiu para 69. Portanto, pretendemos trabalhar um bocadinho melhor estes dados para podermos apresentar no futuro dados mais concretos, mas isto corresponde a situações em que as crianças não foram internadas, porque conseguimos ir diariamente visitá-las ao domicílio, ou então situações de crianças que estavam à espera de vaga na rede de cuidados continuados, dos cuidados de saúde primárias, e nós conseguimos, enquanto essa espera por essa vaga muitas vezes era feita no hospital, e nós conseguimos ir à casa dos doentes, que eles esperassem em casa com o apoio da UMADA. E há outras visitas que não podem ser quantificadas, porque em termos de números correspondem se calhar a uma única visita que fizemos. A primeira imagem que tem ali corresponde a uma situação em que uma enfermeira se deslocou ao domicílio porque os pais estavam a fazer um tratamento de fertilidade e precisavam estar conjuntamente no hospital simultaneamente. Era uma criança que era tratada só pelos cuidadores, pelos progenitores, e, portanto, que nunca seria possível se realmente a enfermeira não se tivesse deslocado. Ou então teria que ser internado, como muitas vezes fazíamos previamente. Tem ali a imagem de duas alianças. Os pais de uma criança casaram e quiseram que a criança estivesse presente, com toda a legitimidade, mas só se sentiram seguros quando a enfermeira pode estar lá o tempo todo durante a cerimónia para participar e para tomar conta da criança naquele momento. Está ali uma imagem de um concerto, não foi seguramente o concerto de Marco Paulo, mas às vezes os pais têm vergonha de admitir que pedem para uma situação que é de índole puramente social. Estes pais mostraram esse desejo, disseram que realmente tinham um concerto que gostavam muito de ir e pronto, e a enfermeira disponibilizou-se para ficar com a criança durante esse período. E porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, vou passar a mostrar um vídeo. Nós soubemos do caso dela que ela ia ter gastroquise quando fizemos a ecografia dos 6 meses. Com o tempo ficou a opção de se era um risco ela vir ao mundo ou não, mas que nós sempre pensámos que se até aos 6 meses estávamos com a gravidez para a frente, era continuar até ela nascer e deixar na mão de Deus e ver o que é que acontecia. Quando ela nasceu, foi operada logo de urgência, no primeiro dia de vida, correu bem, agora é um dia de cada vez. No tempo que a Alice esteve aqui internada, foi necessário desde muito cedo dotar esta família de capacidade para um dia a Alice poder ir para casa com todas as necessidades que ela tem. É uma técnica difícil, é preciso manipular material esterilizado, sistemas, máquinas perfusoras. Foi preciso muita dedicação desta equipa e dos pais, muito empenho, para aprenderem a fazer isto em casa. Sempre nos ajudaram em tudo, a tomar conta dela, o que diziam para nós fazermos com os cuidados que ela devia ter aqui em casa, mesmo quando vai para a rua por causa para ir à maternidade. Falar hoje em saúde é mais que centrada no doente, é centrada no acompanhamento do doente e da família e fazer a gestão desse trajeto nesta parte tão importante que é os dois principais ciclos da nossa vida. A hospitalização das crianças e as vindas aos hospitais nem sempre são possíveis de ser evitadas, mas são sempre custosas para as famílias. Este projeto de apoio domiciliário veio ajudar a ultrapassar um bocadinho esta dificuldade e podermos levar o hospital a casa. É os profissionais que devem ir a casa, onde está a criança, e sempre que seja possível e não ao contrário. Temos um apoio excelente das enfermeiras que vêm aqui a casa. Ligam-nos a perguntar se precisamos de alguma coisa para a parentérica, para fazer o penso ou qualquer coisa assim do género. Qualquer coisa era só contactá-las e elas estavam aqui. Conseguimos ir à casa das crianças no período das agudizações e muitas vezes conseguimos evitar que elas venham ao hospital. Conseguimos fazer algumas terapias. Muito obrigada.
Vamos dar continuidade e agora pedi ao Dr. Cristiano Figueiredo para assumir o comando aqui da operação. O Dr. Fernando Figueiredo é mestre em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e é especialista em Medicina Geral e Familiar no ACES do Arco Ribeirinho da ARS Lisboa. Não? A formação foi feita no Ribeirinho. Então está aqui um erro. Peço desculpa. Porque é médico de família na USF da Baixa. Isto já está certo. Ok. O projeto intitula-se Projeto Piloto de Prescrição Social de Lisboa, USF da Baixa. Posso começar? Ok. Muito obrigado. É com grande satisfação que estou aqui, não só a representar a equipa da USF da Baixa, mas também todas as pessoas envolvidas na implementação do primeiro projeto de prescrição social em Portugal. Também represento o Serviço Social do ACES Lisboa Central e todo o ACES Lisboa Central. Portanto, antes de começar, gostaria até de fazer uma pergunta provocatória. O que é que vocês acham que acontece na consulta quando o utente recorre por um motivo social? O que é que acham que vai acontecer? Alguém se arrisca a dizer? É isto que muitas vezes acontece. O médico tem perfeitamente a noção que o problema social não é um problema que ele tem que resolver na consulta, é algo que vai para além do que aquilo foi ensinado a fazer. Até sabe que provavelmente teria que recorrer à comunidade, mas vai ficar perdido. E ficando perdido, sente-se impotente, e sentindo-se impotente, é mais fácil fazer isto. É mais fácil auscultar a pessoa e fazer aquilo que nos ensinaram também na faculdade, a técnica que todos nós dominamos. No entanto, este utente é uma pessoa com uma história de vida, e vou-vos mostrar algumas histórias de vida deste tipo de utente. Temos aqui, por exemplo, a Abiba, tem 23 anos, é natural de Bangladesh. Relembro que a USF da Baixa fica no centro de Lisboa e quase 30% da nossa população é migrante. Está em Portugal há 6 meses, está grávida de 20 semanas, não fala português e inglês, o marido trabalha muito no restaurante, até bem tarde, não tem família nem amigos em Portugal e fica em casa sozinha. Depois temos o Sr. José, com 75 anos, vive com a esposa, várias doenças crónicas, como é típico na sua idade. Os seus vizinhos já foram despejados porque, por acaso, vivem em Alfama e todos sabemos como é que está o centro de Lisboa. Os filhos vivem longe, que não conseguem alugar ou comprar uma casa no centro de Lisboa e passa o dia a ver televisão, preocupado com a memória, anda, de certa forma, desanimado. Depois temos o Sr. Paulo, uma outra história de vida. 56 anos, desempregado há 4 anos, 4º ano de escolaridade, muito típico na sua faixa etária, já divorciado, vive em quarto alugado, não tem dinheiro para pagar uma casa, tem obesidade a agravar e está cada vez mais ansioso. De certa forma, já não acredita em si. Temos aqui estas histórias de vida e, apesar de não terem uma doença identificada, muitas vezes, na verdade, são pessoas que estão em sofrimento emocional, psíquico e até mais tardar físico. Será que esta é a única solução? Será que o comprimido é a única solução para este problema, para esta história de vida que nos entra pela consulta adentro? Segunda pergunta provocatória. O que é que vocês acham? Qual é que é a percentagem que vocês acham da saúde dos nossos utentes que depende do SNS? Alguém se arrisca? Portanto, a saúde da nossa população portuguesa, quanto é que é devida ao SNS? Ou ao Serviço de Saúde, sistemas de saúde? Mas quem é de saúde pública sabe perfeitamente isto. São cerca de 30%. Portanto, 30% dos resultados em saúde estão fora do âmbito da saúde. E eu, enquanto médico de família, tenho que ficar preocupado, não é? Se eu apenas contribuo para 30% dos resultados em saúde do meu utente, onde é que estão os restantes 70%? Os restantes 70% estão na história de vida das pessoas, nos seus determinantes sociais de saúde, onde eles cresceram, onde eles vivem, quanto estudaram. Será que, enquanto médico de família, posso ficar satisfeito de atuar só nos 30%? Será que vou conseguir os melhores resultados se ficar nos 30%? Por isso surgiu a prescrição social. A prescrição social é uma adaptação para Portugal do termo social prescribing, que tem-se vindo a desenvolver no Reino Unido desde a época de 90 e tem tido um grande impulsionamento nos últimos anos. A prescrição social em Portugal vai permitir fazer a ligação dos utentes de cuidados de saúde primários com os recursos de apoio já existentes na comunidade, potencializando a ação do assistente social da saúde.
houve uma adaptação da definição inglesa para aquilo que poderia ser feito em Portugal e fazia todo sentido envolver o serviço social já instalado nos cuidados de saúde primários em Portugal. E procura, por um lado, facilitar a resposta aos problemas e necessidades sociais dos utentes, repito, sociais, não médicas, com o objetivo de melhorar a sua saúde e otimizar a utilização do serviço de saúde do SNS. Basicamente, pretende fazer isto. Temos aqui 3 figuras centrais no processo da prescrição social, sendo que todas elas devem trabalhar no âmbito centrado no doente. Temos o profissional de saúde que pode sinalizar um problema social, seja o médico de família, o enfermeiro de família ou o psicólogo da USF da Baixa, que vai depois sinalizar o problema para o assistente social da unidade de saúde e depois vai debater e vai acordar com o utente uma resposta social junto dos nossos parceiros da comunidade, que são a Junta de Freguesia, a Santa Casa da Misericórdia, várias associações locais, ONGs, já vão perceber melhor. E tudo isto foi possível porque começámos primeiro a trabalhar junto à ACR Lisboa Central para termos o apoio das chefias, tempo para o projeto, criar uma plataforma de referenciação para o serviço social que criasse a diferença face àquilo que já era feito e tentámos então reformular o serviço social já instalado. Ao nível da USF da Baixa foi necessário sensibilizar os profissionais para o impacto dos problemas sociais, das necessidades sociais na saúde dos utentes. Foi preciso envolver em todo o planeamento e capacitar para esta nova metodologia de atuação da prescrição social. Damos o feedback mensal de tudo o que acontece no âmbito do projeto nas nossas reuniões de equipa. Ao nível dos parceiros sociais, era preciso, em primeiro lugar, recrutar parceiros. E os nossos parceiros não estavam habituados a que a saúde fosse à procura deles. Geralmente estávamos no nosso cantinho, nas nossas 4 paredes da USF. Envolvemos os parceiros em todo o planeamento, criámos uma biblioteca digital da prescrição social para terem acesso ao melhor conteúdo académico da prescrição social e realizamos reuniões mensais que podem ser gerais no Centro de Inovação da Moraria, que é cedido gentilmente pela Câmara Municipal de Lisboa, ou então itinerantes em que vamos visitar os nossos parceiros e conhecer de perto, nas suas próprias instalações, os serviços que prestam à comunidade. E fazemos uma newsletter mensal para informar todas as pessoas envolvidas no projeto. Ao nível dos utentes, fizemos o Dia Internacional da Prescrição Social, que foi celebrado pela primeira vez no dia 14 de março deste ano, folhetos informativos para perceberem o que é a prescrição social, o que é que podem esperar da prescrição social e temos que, por um lado, corresponder às suas necessidades. Se formos capazes de corresponder às suas necessidades, vamos ter a sua aprovação. Mas uma coisa muito importante, é difícil e estamos a tentar mudar as expectativas e atitudes dos utentes. Os utentes não estão habituados a chegar à consulta e o médico, em vez de prescrever um medicamento, se calhar sugerir entrar numa aula de Tai Chi ou ir cantar num coro para sentir-se menos isolado. Portanto, e tudo isto é novidade para os utentes e também para os profissionais e é de preciso tempo. Na verdade, quando nós estávamos a trabalhar neste projeto, houve também uma roldana ali a começar a mexer-se, que é do SNS. Isso está-se a tornar um movimento. Desde cedo divulgámos a prescrição social, não só na nossa página no Facebook, mas ainda a diversos congressos. Nos últimos meses parece que estamos numa espécie de digressão. Fomos a Braga, Santarém, Évora e vamos por aí fora espalhar a mensagem. Criando um movimento, depois é preciso prestar consultadoria e isso nós estamos a fazer aos novos projetos de prescrição social que estão a surgir pelo país fora. O que é que acontece depois da prescrição social? O utente, quando recorre à consulta com problema social, o médico continua a não ser a pessoa certa para abordar aquele problema, sabe que não é ele que tem a resolver, mas sinaliza e vai lembrar-se, ok, temos aqui um serviço junto de nós que pode dar uma resposta diferente. Vai aceder à plataforma de referenciação da prescrição social, vai preencher um formulário de referenciação à prescrição social que explica o que é que pode esperar e em que tem que selecionar os motivos de referenciação, quais é que são as necessidades sociais do utente. Do lado direito, nessa plataforma de referenciação criada na intranet, tem também o tipo de respostas que pode esperar junto da comunidade. Voluntariado, aulas português para estrangeiro, admissão num centro de dia, etc, etc, etc. Depois, isto vai gerar um e-mail que, quando é referenciada o utente, a assistente social vai receber esta referenciação com a melhor informação possível, mas também toda a equipa de família vai receber esta informação e ficar atualizada sobre o estado da referenciação. E gera-se assim um e-mail de discussão de caso que é muito eficiente na atuação da prescrição social junto dos nossos utentes. Primeiro ano de prescrição social na USF da Baixa. Nós começamos a acolher dados
em setembro do ano passado. No primeiro ano tivemos 278 utentes referenciados, 41% são idosos, 67% mulheres e 43% foram migrantes. Foram identificadas 546 necessidades sociais e 28% eram sobreutilizadores. Temos aqui o isolamento social no topo das necessidades, exercício físico e sedentarismo, acesso a benefícios sociais, saúde mental e integração social de migrantes como os grandes motivos de referenciação à prescrição social. Então aqui os nossos 65% dos utentes referenciados. Isto mudou dramaticamente a forma como atuávamos junto à prescrição social. Antes da prescrição social, o Serviço Social atuava sobretudo ao nível no acesso aos benefícios de saúde e sociais, isenção taxa moderadora, complemento solidário de idoso, na adesão à terapêutica, na tentativa de prestar medicação a pessoas que não pudessem pagar e também na dependência funcional. Mas começou depois, para além de ter isso, a fazer uma abordagem do isolamento social, do exercício físico e sedentarismo, da saúde mental e a promover a integração social dos nossos migrantes. Na verdade, a mudança na referenciação dos profissionais, a mudança na relação com a comunidade e a mudança nas expectativas dos utentes está a criar um novo serviço social nos cuidados de saúde primários. Esse novo serviço social vamos chamar a prescrição social e nós acreditamos que vai levar a melhor comunidade e a melhor saúde. Mas não me arrisco a dizer isto sem submeter a uma avaliação. Por isso vamos avaliar o nosso impacto com a Escola Nacional de Saúde Pública. Fizemos um protocolo de colaboração que vai ser financiado pela Câmara Municipal de Lisboa. Se quiserem saber mais detalhes sobre aquilo que nós vamos avaliar, podem ver o póster lá fora na exposição. Voltando à nossa história e para terminar, temos a senhora Abiba. A senhora Abiba, lembra-se, estava grávida, isolada. Podemos, eventualmente, em vez do comprimido, oferecer um programa de mentoria do ACM, Programa de Mentores de Migrantes. Podemos convidar a entregar as aulas portuguesas para estrangeiros da Associação Renovar a Moraria, ou então até entrar num curso do SPIC, uma organização não governamental sediada por todo o país. O Sr. José podemos, eventualmente, referenciar para a Associação Mais Proximidade Melhor Vida, para ter um acompanhamento de proximidade, visitas domiciliares de âmbito não de saúde. Podemos encaminhar para a Universidade Sénior da Junta Freguesia Santa Maria Maior ou então integrar um centro de dia da Santa Casa. O Sr. Paulo, podemos referenciar para o programa Lisboa Mais 55, um programa de atividade física promovido pela Câmara Municipal, que permite atividade física gratuita durante um ano e acompanhamento nutritivo. Podemos fomentar a sua capacitação para o emprego integrando num programa de voluntariado ou então referenciar para uma situação para um apoio à procura ativa de emprego junto à Junta Freguesia Santa Maria Maior. A prescrição social é o SNS a atuar nos determinantes sociais de saúde. Portanto, nós a tentarmos saltar a cerca, tentarmos a fazer a diferença também nos restantes 70%. A prescrição social surgiu a primeira vez em 2016 na comunicação social em Portugal. Temos aqui vários exemplos do que tem vindo a ser falado. E o grande objetivo de termos feito esta candidatura ao Prémio Boas Práticas em Saúde é que nós começámos localmente, mas queríamos chegar lá em cima. Lá em cima é o SNS. E acreditamos que o Prémio Boas Práticas em Saúde pode ajudar a subir esta escada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos finalizar a mesa com o projeto CASO, Centro de Apoio à Saúde Oral, Mundo a Sorrir, da Associação de Médicos Dentistas Solidários Portugueses, com a doutora Ana Simões, que é socióloga, tem o mestrado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é coordenadora técnica do projeto CASO Porto. Bom, muito boa tarde a todos e todas. É um privilégio estar aqui. Nós trazemos aqui um projeto um bocadinho diferente daquilo que tem sido apresentado. O nosso Centro de Apoio à Saúde Oral não é mais do que uma clínica dentária social que é desenvolvida pela Mundo a Sorrir. Para quem não conhece, a Mundo a Sorrir é uma associação não governamental, é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2005 e tem como objetivo promover a saúde e a saúde oral como um direito universal. O nosso público-alvo são as populações em situação de carência socioeconómica, que vão desde as crianças até aos idosos. Nós temos uma ação nacional e internacional, mais especificamente em termos internacionais nós estamos essencialmente nos PALOP,
onde desenvolvemos os nossos projetos. Portanto, são projetos que passam, por um lado, desde a área da prevenção e promoção de saúde oral, projetos de assistência médico-dentária e projetos também de capacitação dos profissionais de saúde. O projeto que eu vos trago aqui hoje é a nossa Clínica Dentária Social. A nossa clínica dentária utiliza a saúde oral como uma ferramenta para promover a qualidade de vida destas pessoas. Estamos a falar de pessoas que são carenciadas, que estão integradas em instituições e que de alguma forma não conseguem com tanta facilidade aceder aos cuidados de saúde oral nos meios tradicionais. Portanto, como podem ver, nós temos uma história de 10 anos de trabalho, temos 3 clínicas a funcionar, Porto, Braga e Lisboa, e desde o início do nosso trabalho já beneficiámos mais de 7.000 pessoas, mais de 75.000 tratamentos e mais de 2.500 próteses dentárias. Como é que nós funcionamos? Nós somos uma clínica que não está aberta ao público em geral, portanto, nós trabalhamos em parceria, em rede, com as instituições sociais dos concelhos onde nós estamos, com as autarquias e, portanto, há um protocolo de parceria que é estabelecido e há um encaminhamento. Portanto, estas pessoas são encaminhadas mediante uma série de critérios que nós estabelecemos, que estão ligados essencialmente com as questões da carência socioeconómica. A nossa equipa é multidisciplinar, portanto, além dos dentistas e dos higienistas, nós temos psicólogos, sociólogos que trabalham na equipa e que fazem aquele apoio psicossocial quando a pessoa chega, portanto, não basta só vir ao dentista e fazer os seus tratamentos dentários, são pessoas que têm histórias de vida que, sem dúvida alguma, precisam de algum cuidado para além daquilo que é o tratamento dentário. Fazemos o plano de tratamento, definimos o plano de tratamento e depois, por fim, temos sempre a reabilitação oral com prótese. E, portanto, este é um processo que decorre ao longo do plano de tratamento que as pessoas precisam e, para além de todo o levantamento das expectativas, dos questionários e das entrevistas que nós aplicamos aos nossos utentes, fazemos também a avaliação do impacto do nosso projeto. E, de facto, falando em impacto, quando os utentes nos chegam, nós aplicamos uma metodologia que é o Oral Health Impact Profile, que é um questionário que já está validado cientificamente e tem a sua versão também em português. E, portanto, nós podemos observar claramente que não só estas pessoas têm percursos de vida e trajetórias de vida, uma série de problemáticas, como sendo pessoas em situação de sem-abrigo, ex-consumidores de substâncias, as vítimas de violência doméstica, pessoas com deficiência, portanto, é um público bastante heterogéneo e, de facto, têm estas características de apresentarem uma elevada taxa de dor de dentes, desconforto a mastigar, não vão ao dentista por rotina, sentem muita vergonha, dificuldades em comer certos alimentos e, portanto, sem dúvida alguma que é uma população que precisa dos nossos cuidados. A Dona Ana Cristina, poderia ter trazido muitas outras, mas a Dona Ana Cristina tem aqui uma particularidade, porque foi uma das pessoas que, apesar de ter 48 anos, portanto ainda bastante jovem, era uma senhora que sempre nos disse que nunca queria depender dos RSIs e dos subsídios que o Estado proporciona e ela realizou os tratamentos e conseguiu felizmente regressar ao mercado de trabalho, porque ela tinha vergonha de ir às entrevistas de trabalho, porque sentia que não era escolhida pela sua situação de saúde oral. Portanto, nós, de facto, o nosso trabalho não é só saúde oral, não é só colocar dentes, é, de facto, conversar com as pessoas, motivá-las e sensibilizá-las para cumprirem os planos de tratamento, para não faltarem às consultas e para, no fim do seu processo, terem resultados como este e serem um caso de sucesso como foi a Dona Ana Cristina. Portanto, o nosso impacto tem a ver sobretudo com melhoria da autoestima, melhoria da qualidade de vida, da autoperceção que as pessoas têm. As pessoas dizem-nos muitas vezes: já posso voltar a sorrir, já posso voltar a comer uma maçã, já posso sair à rua. Pronto, e sem dúvida alguma que para nós é uma das mais-valias do projeto, é nós podermos ter estes testemunhos e testemunharmos a evolução do que é a pessoa chegar e ter vergonha de sorrir, colocar a mão à frente e depois poder ter a sua situação de saúde oral resolvida, digamos assim. Só para vos dar aqui conta dos muitos dados que nós temos recolhido e devido também à limitação do tempo, mas podem visitar o nosso póster, que
está lá fora e que tem outros dados, mas para vos dar aqui o exemplo das práticas de higiene oral e da motivação para a higiene oral, que é um trabalho que nós também fazemos. Portanto, as pessoas quando chegam à primeira consulta é dada uma escova, é dada uma pasta e é feita a sensibilização para a higiene e para a escovagem. E, portanto, como podemos ver, isto foi também uma amostra de cerca de 1000 casos das 3 clínicas do ano 2018. Podemos observar claramente que na altura, à data da primeira consulta, 12% destas pessoas não escovavam os dentes, não tinham hábitos de higiene. E depois os resultados no fim são de facto satisfatórios, que as pessoas ganham hábitos de higiene, ganham cuidados de saúde oral e começam a preocupar-se com a sua saúde oral. Porque é que podemos, de certa forma, ser aqui considerados e estarmos aqui também a partilhar as nossas boas práticas? Em primeiro lugar, a questão da replicabilidade. Portanto, nós temos 10 anos de história, temos 3 clínicas abertas e tudo isto foi possível porquê? Porque estabelecemos parcerias, quer com as autarquias locais, quer com as Santas Casas da Misericórdia, que não só, por um lado, puderam financiar os projetos, como também dar apoio logístico através da cedência de espaço e etc. Depois temos as empresas de material dentário e os laboratórios de prótese, que são fundamentais e, portanto, fazem donativos de próteses também para nós podermos reabilitar estas pessoas. E depois, como podem ver, é uma metodologia muito simples e prática de implementar, devido ao facto de termos realmente esta rede de parceiros e uma estrutura muito simples de implementar em termos daquilo que é o nosso trabalho. Ao nível daquilo que é a inovação e a qualidade da nossa prática, sem dúvida, e isto é muito importante reforçar, nós somos um serviço, somos uma resposta complementar às respostas já existentes. Portanto, nós não só não trabalhamos com cheque dentista, não concorremos com qualquer tipo de outra resposta, portanto, imaginem que de facto estas pessoas, devido à sua carência socioeconómica, muitas delas, a maioria, não recorre ao serviço privado, portanto não tem essa capacidade económica e, portanto, quando recorre a nós, recorre já numa situação de muita fragilidade. Portanto, todos os casos que de alguma forma nos chegam e que podem ter resposta ao nível do Serviço Nacional de Saúde, até quer do cheque dentista, quer do programa Saúde Oral para Todos, nós informamos, sensibilizamos e dizemos às pessoas que têm que usufruir dos serviços existentes. Portanto, nós só atuamos quando todas as outras respostas não conseguem, de facto, dar conta a estas pessoas. E depois, sem dúvida alguma, que o nosso fator inovador tem a ver com a reabilitação oral com a prótese. Nós tratamos todas as pessoas e não deixamos ninguém sem resposta ao nível da prótese. Efetivamente, só temos capacidade para fazer próteses acrílicas, removíveis, portanto, aquelas de tirar e pôr. Tratamentos como implantes, ortodontia, como devem compreender, não temos capacidade para fazer devido aos custos, mas efetivamente as pessoas saem reabilitadas com os seus sorrisos renovados e sempre que possível tudo o que são tratamentos dentários restaurativos nós também mantemos e, portanto, sem dúvida alguma, que para nós é uma mais-valia esta questão. A questão da acessibilidade. As nossas clínicas estão localizadas em pontos centrais, eu vou terminar, e portanto, muitas vezes estas pessoas, pelo facto de virem ao nosso serviço, já foram primeiro ao centro de saúde e mesmo assim ainda têm algumas dificuldades, portanto, também de aceder aos cuidados. Sem dúvida alguma, o valor acrescentado e a mudança que podemos criar aqui é na autoestima, no bem-estar e na qualidade de vida destas pessoas e deixo-vos também ali pequenos testemunhos, como já referi, e depois ao nível da sustentabilidade. Este projeto sofre um bocadinho realmente da sustentabilidade porque depende dos financiamentos e dos apoios que tem, mas por um lado temos aqui duas vias. Ou esta rede que nós estabelecemos de parceiros públicos e de mecenas e de voluntários que participam no projeto e depois, por um lado, neste momento já estamos a estudar a hipótese de implementar um modelo híbrido, uma clínica híbrida, onde possamos ter aqui alguma geração de receita que sirva para reinvestir no projeto. Portanto, sem dúvida alguma que achamos que o nosso projeto é uma mais-valia para estas pessoas e muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada pelo cumprimento do seu tempo.
4 projetos muito ricos. Eu passava de imediato a chamar o porta-voz dos elementos do júri para nos fazerem aqui um breve resumo e uma apreciação global, eventualmente colocar algumas questões se entenderem. 10 minutos também para esta fase. Muito bem, muito obrigado. Cumprimentar a mesa, a professora Margarideiras, que fez uma excelente gestão do tempo. Felicitar todos os componentes da mesa que permitiram essa excelência da gestão do tempo. Não é? Todos contribuíram para isso e, de facto, as apresentações foram muito ricas, foram apresentações muito bem conseguidas do ponto de vista de conteúdo e de forma. E, de facto, esta fase é uma fase final, que é a fase já de prémio. Não é? Estão todos de parabéns, estão todos premiados, mas agora vamos afinar um bocadinho mais, ajustar, aumentar a precisão da avaliação, depois na fase final, que é vai sair daqui, enfim, aquela que é a votação dos projetos que vieram a concurso nesta mesa. Eu achei muito interessante os parabéns à Comissão Científica e à Comissão Organizadora, porque esta mesa teve um tema em comum, que foi a doença crónica. E foi o modelo da doença crónica. Eu lembro que em 2009, não sei se o professor Marguideiras lá estava, veio cá a Lisboa, à Escola Nacional de Saúde Pública, o professor Paul Wallace, da Caixa Permanente, apresentar um modelo da doença crónica, que é um modelo desenvolvido por esse sistema, enfim, de saúde. É um sistema, não é baseado no lucro, é um sistema de saúde americano, tem cerca de, ou tinha à data, 3 milhões de utentes, e os americanos realmente não brincam com o dinheiro, e a perspectiva deles assentava precisamente no aspecto da promoção da saúde. Eu devo dizer que sou médico de saúde pública, sou assistente graduado de saúde pública, também faço parte do exército do Serviço Nacional de Saúde, não um exército, enfim, propriamente. Somos uma linha, sobretudo, de estratégia e de retaguarda, porque nós temos um exército composto por forças especiais, os paraquedistas, os comandos, são aquelas tropas especiais. Temos a infantaria, enfim, que é a infantaria que está na linha da frente, que é de facto notável, mas as forças armadas são tudo, são a Força Aérea, a Marinha de Guerra, somos todos nós. E de facto os cuidados de saúde primários são claramente a linha da frente da resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Agora, esta mesa teve o grande mérito de o colega da USF da Baixa, que eu felicito também, teve o grande mérito de avançar para uma linha da frente que nós de facto esquecemos muitas vezes. A doença é gerada na comunidade. A doença crónica é uma doença de sociedades doentes, de comportamentos doentes, passa a expressão. E, portanto, se nós queremos prevenir e controlar a doença crónica, nós devemos usar os recursos da comunidade. E o professor Paulo Wallace falava precisamente nisso. A comunidade tem recursos, as autarquias têm recursos. E agora, com a questão da descentralização de determinadas competências para as autarquias, esses recursos são otimizados e potenciados. E não faz sentido, sobretudo a nível dos cuidados primários, que são, de facto, a linha da frente da resposta do Serviço Nacional de Saúde, não faz sentido não usar os recursos que são a comunidade. E, de facto, essa prescrição social é uma mais-valia na medida em que nós estamos a gerir a doença onde ela é gerada. Gerir a doença que é gerada na comunidade, portanto, a causa das causas, precisamente. Temos de intervir a montante, temos de intervir na causa das causas, temos de intervir naquilo que determina os comportamentos e temos de utilizar os recursos que a comunidade coloca ao nosso dispor. E, de facto, achei extraordinariamente interessante. Portanto, todos os painéis, todos os painéis tiveram a questão da doença crónica como mote, se quisermos. A doença respiratória, por exemplo, é um problema de facto de saúde pública grave, como foi dito muito bem. O colega disse muito bem que nós não podemos pensar só em diabetes e hipertensão. Há DPOC, há doença pulmonar obstrutiva crónica, há patologia que é pesada, que importa em muitos recursos para o Serviço Nacional de Saúde, e se o doente estiver capacitado, chama-se autogestão da doença, e a autogestão da doença é não só eu saber gerir a minha doença, por exemplo, o diabético que auto-monitorizar a glicémia ou que administrar a insulina, que é, se for caso disso, é não só a pessoa saber autogerir a doença, mas também prestar cuidados aos seus familiares. Por exemplo, os cuidadores também fazem autogestão dos cuidados, das pessoas que são cuidadas. E, portanto, é uma perspectiva também muito interessante. Nós temos um exército de 10 milhões de portugueses que faz parte do Serviço Nacional de Saúde e não contamos com eles. Se esses 10 milhões de portugueses estiverem devidamente capacitados, como foi dito, se estiverem devidamente municiados em termos de conhecimentos, em termos de equipamentos até no limite, o caso da hospitalização domiciliária, que é um exemplo do SNS entrar em casa das pessoas, ultrapassou a fronteira institucional, entrou em casa das pessoas. Nós temos possibilidades tecnológicas de prestar cuidados de altíssimo nível, como foi dito pela colega do Centro de Materno-Infantil do Norte, temos possibilidade de prestar cuidados
altamente tecnológicos em casa, no domicílio, junto das pessoas. Mas para isso as equipas, e é isso o modelo da doença crónica diz, as equipas têm de estar disponíveis e dispostas a deslocar sempre que necessário. Agora, são contactos de qualidade, não é aquele contacto em que a colega vai à casa da pessoa em questão, mas a pessoa está devidamente, o pai está devidamente informado, sabe quando é que deve tocar a campainha, sabe que tem equipa disponível, assim como na DPLC e na doença pulmonar obstrutiva crónica, de facto, que a capacitação é, no fundo, tornar 10 milhões de portugueses como soldados do Exército do Serviço Nacional de Saúde, que somos todos, na autogestão da doença, mas também da saúde, e fundamentalmente da saúde, como disse o colega muito bem, porque a saúde é determinada socialmente. O que me faz saudável não é viver à sombra de um hospital, é ter as condições para eu ser saudável, para eu ter estilos de vida saudáveis, para adquirir bens de consumo de qualidade, selecionar uma alimentação apropriada, ajustada às minhas necessidades, ao meu ciclo vital, etc. De facto, esta mesa foi uma mesa extremamente rica, na medida em que tocou a doença crónica, tocou no Serviço Nacional de Saúde, e deixo para fim, atenção, que não é o caso, não me estou a esquecer do caso, é de facto uma mesa extraordinariamente interessante. O caso é um caso, de facto, e é um caso. Porque é um caso também muito interessante, porquê? Porque a saúde oral é de facto uma falha que nós ainda temos no Serviço Nacional de Saúde, que se tenta colmatar a pouco e pouco, mas isto, enfim, o caminho faz caminhando. E o caso é uma resposta extraordinariamente interessante, porque entra também na questão da definição de saúde. A saúde, como disse o colega também, muito bem, da USF da Baixa, não é apenas a ausência de doença física, é muito mais do que isso. Ora, se eu não tiver uma boa saúde oral, não só eu não tenho saúde social, como não tenho saúde física porque me alimento deficitariamente, como não tenho saúde económica porque depois não tenho emprego. E, de facto, o caso é um exemplo de intervir sobre a causa das causas, claramente, que é intervir naquilo que, não necessariamente na determinação da carência, enfim, da falta de dentes, passa a expressão, mas é intervir imediatamente naquela resposta que segura às pessoas as condições para terem uma interação social de qualidade. E a saúde tem a ver com a interação de qualidade, a interação social. Isso é que é saúde. A saúde não é um estado, é um processo. E o processo é dinâmico e o processo é de interação. A interação é ajustar à realidade no momento e implica o estabelecimento de pontos. Nós somos um animal social e, como animal social que somos, necessitamos ter uma aparência que seja minimamente aceitável para que sejamos aceitos pelos outros. E, basicamente, é isto. Eu dou os parabéns Vai ser uma escolha difícil, digo já, muito difícil. Dou os parabéns a todos os projetos, são todos de parabéns. E, de facto, ou não fosse, chegarem a uma fase esta fase que é uma fase de parabéns à partida. Obrigado. Muito obrigada. Claramente que temos aqui 4 grandes vencedores, não é? Já são vencedores pelo facto de trazerem aqui e de partilharem connosco estes projetos que eu diria tão centrados na pessoa, não é? Tão centrados no cidadão. De facto, os profissionais e a centralização do profissional está aos poucos a ter aqui uma grande viravolta e isto é muito bom de se ver. Vamos aproveitar para abrir aqui para um pequeno debate. Penso que ainda temos tempo para 2 questões, talvez não mais do que isso. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Temos ali uma pessoa ao fundo, lá atrás. E aqui outra à frente. Sara, se quiser começar aqui, não se importa, começamos aqui pela senhora da frente. Depois vamos lá atrás, não nos esquecemos de si, está bem? Já agora queria pedir para se apresentar. Eu sou Paula Sargasso, psiquiatra do Hospital de Aveiro. Queria só fazer uma pequena pergunta ali ao colega, que era como é que obteve aquela percentagem de 30% de saúde ligada aos aspectos da ação do Serviço Nacional de Saúde? Posso responder e é fácil. Não fui eu que determinei essa percentagem. Portanto, foram feitos vários estudos internacionais. Ok, agora estão a ouvir, não é? Felizmente não tive que ser eu a determinar essa percentagem. Existem vários estudos de saúde pública que tentam calcular qual é a influência dos determinantes sociais da saúde na saúde total do utente. E estima-se que apenas os 30% estão dentro do âmbito da saúde. Mas não em Portugal, não é? Portanto, não são percentagens portuguesas. Não são percentagens portuguesas, mas posso dizer que o ex-diretor-geral da Saúde, Dr. Francisco Jorge, fez um artigo da opinião em que abordava alguns artigos que abordavam os determinantes sociais de saúde e avançou com uma estimativa de 30%. E foi essa estimativa portuguesa que eu usei.
Portanto, baseado em estudos que vão para além, não é, das nossas fronteiras. Obrigada. Que eu acho que não corresponde, mas quem sou eu? Sim. Existem estudos de 20%, portanto. Vamos então à outra pergunta. Boa tarde, eu sou a enfermeira Fernanda Soares e queria questionar a doutora Ana Simões, porque não percebi como é que os doentes vão ser referenciados para o vosso serviço Mundo a Sorrir. Obrigada. A referenciação é feita da seguinte forma. Mundo a Sorrir estabelece parcerias com instituições sociais e PSS, cooperativas, fundações, eventualmente até com a própria autarquia. E depois, através dessas instituições, são as instituições que sinalizam os casos mediante os critérios, ou seja, nós usamos o modelo de cálculo de um per capita da Segurança Social, que delimita, até aquele limite, a pessoa tem uma situação de carência socioeconómica. É esse modelo que nós utilizamos, as instituições guiam-se por esse modelo, há uma informação social que é feita e a partir daí tem que apresentar também um raio-x, uma ortopantomografia, um relatório médico e com esses 3 documentos as instituições encaminham, sinalizam os casos para nós. Nós damos entrada à nossa equipa social, valida e então é marcada a primeira consulta e a pessoa tem o seguimento dos tratamentos. Não. As parcerias que temos são maioritariamente, lá está, com instituições de solidariedade social, algumas autarquias e juntas de freguesia, não temos as parcerias. Temos aqui mais uma questão à frente. Sara? Aqui na primeira fila. Boa tarde a todos, parabéns a todos que já foram dados e toda a gente fez projetos. Queria em concreto perguntar aqui 2 coisas. Primeiro, a doutora Susana Pinto, eu não digo que não sou fã ou que não seja uma mais-valia a visita domiciliária dos profissionais hospitalares, mas eu gostava que nos explicasse qual é a mais-valia disso, em que medida é que isso não é uma duplicação de serviços em relação aos cuidados primários e à Rede Nacional de Cuidados Continuados. E a segunda pergunta era para o Dr. José Carvalho e para o Dr. Alexandre Rabassal. As doenças respiratórias já existem há muito, a DPOC é velhíssimo, os números falam por si. O que é que impede, o que é que tem impedido até agora disto ter aparecido mais cedo, a consulta de doenças respiratórias ser uma coisa estratificada com uma estratégia própria e com um programa próprio? Obrigado. Muito obrigada pela sua questão. Não existe de forma alguma duplicação das consultas. Nós tentamos precisamente articular e é esse um papel que queremos fazer. São crianças com doenças complexas que exigem com muitas necessidades de alta tecnologia e que muitas vezes os profissionais da comunidade não estão tão familiarizados. Portanto, o que nós fazemos é esta articulação com a comunidade, a nível dos profissionais de saúde e a nível das escolas, para tentar ajudar, mas o objetivo é que as crianças sejam integradas na comunidade. O apoio nas agudizações. Sabemos que muitas vezes nestes doentes crónicos, quando têm uma agudização, recorrem ao hospital e, portanto, tentamos evitar essa deslocação do doente e vamos nós a casa, mas nas agudizações. Todas as outras situações é para articular com os cuidados domiciliários da comunidade. Muito obrigada pela pergunta, em primeiro lugar. É essa mesma a questão. Parece-nos óbvio e natural, depois de ver a plataforma e aquilo que fazemos, aquilo que eu tenho sentido dos médicos de família e dos enfermeiros de família é porque é que isto já não existe antes, não é? Porque é que não fizemos isto antes? Parece-nos tão natural. Porque não existe o sistema informático, respondendo à sua pergunta, porque a sensibilização da importância da asma e da DPOC, se calhar, tem vindo a aumentar, e, portanto, vai-nos despertando esta necessidade, porque, se calhar, alguns profissionais não estavam tão sensibilizados para a quantidade de erros que existiam em relação aos devices que eram utilizados pelos doentes e existe na nossa consulta porque estes são os nossos doentes. Nós temos uma enorme percentagem de doentes com silicose e, portanto, sentimos necessidade de fazer isto.
E como temos uma resposta que nos parece obviamente natural e sem custos, é essa a razão que nos fez vir aqui trazer aquilo que é o nosso projeto. Nós já ganhamos, como já disseram, nós já ganhamos com os nossos doentes e ganhamos nós porque nos sentimos mais úteis e mais eficazes. A segunda grande vitória era conseguir levar aquilo que nós fazemos aos outros médicos de família e às outras unidades de saúde. Claro que se ganhássemos o primeiro prémio também não ficámos zangados. Muito obrigada. Vamos para a última questão, por favor. Temos que fazer um pequeno intervalo de seguida e, portanto, será a última. Boa tarde, sou Carla Gomes, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, venho do Sotavento Algarvia, de Tavira. Queria dar os parabéns a todos os projetos. A minha pergunta vai para o projeto da consulta das doenças respiratórias, em relação à capacitação dos profissionais para o ensino da técnica inalatória, que isto é feito nas unidades de ânimo leve. Eu queria saber como é que vocês fizeram essa capacitação e se há alguma pessoa responsável ou tem uma escala para fazer a demonstração repetitivamente e se garante que não se cometem erros críticos. Obrigada e parabéns. Mais uma vez, muito obrigada pela pergunta. Ao fazermos as perguntas, estamos a dar a possibilidade de falar daquilo que não tivemos tempo de falar. Muito obrigada. Este projeto iniciou-se com uma parceria com o colega de pneumologia e com o Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Tameguia Sousa. A consulta de pneumologia já faz este ensino dos devices que nós fazemos agora. E foi com o apoio do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar que nós fizemos formação a todos os enfermeiros. Não foram lá todos fazer a formação. Nós fizemos a formação e depois replicámos uns aos outros. E depois temos tido várias formações médicos e enfermeiros em que temos aprendido nós também a fazer os devices. Em relação à segunda parte da pergunta, cada enfermeiro de família faz aos seus doentes, não há um responsável na minha USF, como eu disse, a melhor do mundo e quiçá da galáxia. Somos todos responsáveis e dividimos todos a responsabilidade, fazemos todos exatamente o mesmo tipo de consulta. Muito obrigada aos presentes. Acho que vamos mais ricos, acho que vamos mais pesados, porque aprendemos muito. Vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a 10 minutos, por favor. Muito obrigada.